Mulher pede divórcio ao descobrir o envolvimento de seu marido em um caso de desaparecimento sombrios anos atrás. Ao confrontá-lo, algo inesperado aconteceu. Laura e Gustavo estavam casados há 7 anos, e do lado de fora, pareciam o casal perfeito. Eles tinham uma vida confortável em um bairro tranquilo, rodeados por amigos e vizinhos que os admiravam. Os jantares em família e as viagens anuais eram momentos de alegria compartilhada, mas, como tantas vezes acontece, o que se via na superfície era apenas uma fachada bem construída. Dentro de casa, as rachaduras estavam se formando há algum tempo. Desde o início, Gustavo sempre foi reservado sobre seu passado. Era algo que Laura, com o passar dos anos, aprendera a aceitar. Ela nunca havia pressionado, acreditando que ele tinha direito a manter certas partes de sua vida para si mesmo. Contudo, à medida que o tempo passou, a ausência de diálogo sobre o passado começou a criar uma distância entre os dois. Pequenos momentos de silêncio se tornaram grandes lacunas de incompreensão, e a rotina do casal passou a ser marcada por uma frieza que nenhum deles admitia abertamente. Laura, apesar de amar Gustavo, começou a sentir que havia algo sombrio e inexplorado na vida dele. As poucas vezes que tentava tocar no assunto, ele se esquivava com respostas vagas ou mudava rapidamente de tópico. Ela sempre se questionava, o que ele poderia estar escondendo? Mas a incerteza, somada à segurança confortável do casamento, fez com que ela desistisse de insistir, acreditando que era mais fácil viver com o mistério do que confrontar a verdade. No entanto, Laura não sabia que o passado de Gustavo estava prestes a sair das sombras e transformar completamente suas vidas. A vida de Laura e Gustavo seguiu seu curso habitual até uma noite em que Laura, por puro acaso, tropeçou em algo que mudaria tudo. Era uma sexta-feira tranquila, e Gustavo havia saído para encontrar alguns amigos. Laura decidiu usar o tempo sozinha para organizar o escritório, um dos poucos lugares da casa onde Gustavo parecia manter um espaço só dele. Enquanto remexia papéis e documentos, procurando algo para arquivar, encontrou uma pasta esquecida no fundo de uma gaveta. A princípio, parecia ser apenas mais um conjunto de documentos antigos, mas ao abrir, Laura viu recortes de jornais, cartas e fotos que não faziam sentido. Havia menções a um caso criminal de anos atrás, envolvendo uma jovem desaparecida. O nome de Gustavo estava em várias das páginas, como uma testemunha, mas o conteúdo era vago o suficiente para que Laura não conseguisse entender completamente o que aquilo significava. Ela folheou as páginas, seu coração acelerando conforme surgiam mais perguntas do que respostas. O que Gustavo estava fazendo com aqueles documentos? Por que ele nunca mencionou esse caso antes? As fotos da jovem, as manchetes sombrias e as cartas mal escritas davam uma sensação perturbadora de que algo muito maior estava sendo escondido. Quando Gustavo voltou para casa naquela noite, Laura estava diferente. Ela não o confrontou de imediato, mas havia um peso novo entre eles, uma sensação de que algo perigoso e incontrolável estava prestes a vir à tona. Gustavo notou a tensão, mas, como sempre, preferiu ignorar, agindo como se tudo estivesse normal. Mal sabia ele que a frágil estabilidade que eles conheciam estava prestes a ruir. Nos dias que se seguiram à descoberta dos documentos, Laura não conseguia tirar da cabeça o que havia encontrado. Ela tentava se concentrar em suas tarefas diárias, mas a imagem da jovem desaparecida e as cartas sinistras a assombravam. Cada vez que Gustavo chegava em casa, Laura o observava com novos olhos. Era como se estivesse vendo um estranho. Quem era realmente o homem com quem ela havia se casado? A tensão entre eles, antes velada, começou a crescer de forma evidente. Laura, normalmente silenciosa sobre seus sentimentos, começou a fazer perguntas sutis. Comentava sobre o passado de Gustavo, sua infância, e se ele já havia passado por algo traumático. Ele respondia de forma evasiva, como sempre, mas agora Laura percebia claramente os sinais de que algo estava sendo escondido. Certa noite, enquanto assistiam à televisão, Laura se virou para Gustavo, e sem rodeios, perguntou: quem era aquela garota? Gustavo congelou.
Ele sabia exatamente do que ela estava falando, mas manteve a compostura. Que garota? Perguntou, sua voz baixa e tensa. A garota nas fotos. O caso que você nunca mencionou. Laura fixou os olhos nele, desafiando-o a mentir. Houve um longo silêncio antes de Gustavo responder. Não é nada que você precise se preocupar, Laura. É algo do meu passado. Não tem nada a ver com o nosso casamento. Mas a resposta só aumentou as suspeitas dela. Se não fosse algo importante, por que ele teria escondido isso por tantos anos? E por que ele reagia com tanta frieza? Laura sentiu o pânico crescer dentro de si, um medo irracional de que talvez estivesse mais envolvida do que imaginava. As discussões se tornaram constantes. Gustavo se irritava com qualquer menção ao passado, enquanto Laura, obcecada em descobrir a verdade, não conseguia deixar o assunto morrer. Ela passou a fazer suas próprias investigações, buscando na internet mais informações sobre o caso. Cada novo detalhe que encontrava só a deixava mais assustada. Havia algo errado com Gustavo, e a sensação de que ele estava escondendo algo sombrio começou a envenenar o casamento. A situação atingiu o ponto de ebulição quando Laura o confrontou novamente, desta vez com mais agressividade. Ela sabia que ele não diria a verdade facilmente, e sua frustração explodiu em uma discussão acalorada, repleta de acusações. Gustavo, por sua vez, cansado das suspeitas de Laura, gritou que o casamento deles havia acabado há tempos, que ele não suportava mais viver naquela constante tensão. E foi assim que a palavra divórcio apareceu pela primeira vez. Ela foi dita em meio à raiva, mas reverberou nos dois como uma sentença inevitável. Laura, exausta, percebeu que não conhecia mais o homem com quem havia dividido sua vida. O casamento, que um dia havia sido seu refúgio, agora se tornava um campo de batalha carregado de segredos. O silêncio que seguiu a menção ao divórcio foi ensurdecedor. Laura e Gustavo se encararam por um longo momento, como se ambos estivessem tentando entender o impacto da palavra, que até aquele instante, parecia impensável. A casa, que um dia havia sido o lugar de conforto para o casal, agora se tornava um cenário de confrontação. Cada cômodo parecia pequeno demais para conter a tensão entre os dois. Laura, no entanto, não podia simplesmente aceitar a ideia de que tudo estava terminado. Ela ainda precisava de respostas, de entender quem era realmente o homem com quem se casara e o que ele havia feito. Aquele segredo sombrio pairava sobre eles, e ela sabia que sem desvendá-lo, não conseguiria seguir em frente. Determinada, ela confrontou Gustavo mais uma vez, mas dessa vez não foi com perguntas sutis. Ela queria tudo. Você não pode fugir mais, Gustavo. Preciso saber o que aconteceu com aquela garota. Preciso saber o que você fez. Sua voz tremeu, misturando raiva e medo. Gustavo permaneceu calado por alguns segundos, antes de finalmente soltar um longo suspiro, como se estivesse carregando um peso insuportável. Laura, você não quer saber a verdade. Isso só vai destruir mais do que já foi destruído. Ele desviou o olhar, incapaz de encará-la. Mas Laura insistiu, movida pela necessidade de expor o que estava encoberto há anos. Ela ameaçou levar as provas que havia encontrado à polícia, determinada a descobrir o que ele estava escondendo. Foi então que Gustavo, pressionado, explodiu em uma confissão. Eu estava lá quando aquela garota desapareceu. Eu a conhecia, sim. Ela era alguém que eu queria ajudar, mas as coisas saíram do controle. Não foi minha culpa, Laura. Ele começou a falar, seu rosto contorcido em desespero. Cada palavra parecia perfurar Laura, que agora percebia a extensão do mistério. A verdade era muito pior do que ela imaginava. Gustavo não era apenas um homem com segredos, ele estava profundamente envolvido no desaparecimento de uma pessoa, talvez de forma irreversível. Tudo o que ela acreditava sobre ele, sobre seu casamento, parecia desmoronar diante de seus olhos. Laura sentiu o chão fugir debaixo de seus pés.
Como ela havia permitido que isso acontecesse? Como pôde compartilhar uma vida com alguém tão profundamente corrompido? A decisão estava tomada. O divórcio já não era mais uma possibilidade, era uma necessidade. Nesse momento de confronto, ela viu claramente que não havia mais volta. O casamento estava morto, afogado nos segredos e mentiras de Gustavo. O amor que um dia sentira por ele havia sido enterrado junto com o passado sombrio que ele tanto tentara esconder. Após o confronto, Laura saiu da casa, sentindo o peso da confissão de Gustavo como uma sombra que a seguiria para sempre. Enquanto caminhava, cada passo parecia carregar mais do que apenas o fim de um casamento, era o fim de uma vida que ela pensou ter construído com base na confiança, na parceria. O ar parecia mais denso, como se o mundo estivesse à beira de um colapso. Ela sabia que o próximo passo seria difícil. O processo de divórcio seria inevitável, mas desta vez, não havia dúvida sobre o que deveria ser feito. Laura sentiu a necessidade de proteger a si mesma e garantir que Gustavo fosse responsabilizado por seus atos. Ele estava profundamente envolvido em um mistério que ela não poderia simplesmente ignorar. O passado de Gustavo tinha que ser confrontado, não só para que ela pudesse seguir em frente, mas para que justiça fosse feita. O processo de separação foi doloroso, mas necessário. Cada etapa do divórcio a fez refletir sobre o casamento que aos poucos se desmantelava. Embora ela ainda carregasse um resquício de amor pelo homem que Gustavo fora, ou pelo menos pela imagem que ela tinha dele, Laura sabia que aquele Gustavo não existia mais. Ele havia sido destruído pelos segredos que ocultara por tanto tempo. A mídia local começou a cobrir o caso quando os detalhes sobre o desaparecimento da jovem e a possível conexão de Gustavo vieram à tona. Embora não houvesse provas suficientes para incriminá-lo, a suspeita pairava sobre ele, manchando ainda mais sua reputação e vida. Laura, por outro lado, começava a reconstruir sua própria vida. No fim, Laura aprendeu que mesmo nas relações mais íntimas, existem sombras que podem permanecer escondidas, esperando o momento certo para emergir. Agora, livre da escuridão de seu passado, ela estava pronta para recomeçar. Mas uma coisa era certa, nunca mais seria a mesma. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se sim, não se esqueça de se inscrever no canal, comente o que você achou, e deixe seu like, para mais histórias todos os dias.